Olá, gente, bem-vindos ao canal A Gente Resolve. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje vamos falar sobre equações do segundo grau. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês 3 casos de como resolver uma equação de Bhaskara. Primeiro, acho que todo mundo já sabe como que é uma equação de Bhaskara. Ela é formada dessa seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Em que nós, para realizarmos a resolução do exercício, temos que olhar primeiro para o delta da equação, tá? O que é o delta? É formado pelo sistema b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Primeiro, olhando para o delta, vocês vão começar a resolver da forma mais rápida os exercícios, tá? Para montar os gráficos, se a parábola é montada para cima, para baixo. Então, dessa forma, vocês vão conseguir resolver mais rapidamente. Então, o primeiro caso, quando o delta é maior que zero, tá? O segundo caso, quando o delta é igual a zero. E o terceiro, quando o delta é menor que zero. Então, vamos por partes. Primeiro caso, delta maior que zero, tá? Nós temos duas raízes reais distintas. O que é isso? Para vocês resolverem o delta ele fica dentro da raiz, tá? Quando você tem o delta maior que zero, você tem duas raízes reais distintas. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Eu vou dar um exemplo para vocês e como isso influencia na formação do gráfico da equação de segundo grau. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 10x menos 8 igual a zero. Primeiro, o que é isso? Vocês vão ter que interpretar. O 3, que vai do lado do x ao quadrado, ele é chamado de a. O número que vai do lado do x é chamado de b. E o termo independente é chamado de c, tá? Então, ficou a igual a 3, b igual a 10 e c igual a menos 8. O que é o delta mesmo que a gente falou? Como que você resolve o delta, né? Dentro da equação de Bhaskara aqui em cima, o delta fica dentro da raiz. Então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é o b mesmo? É 10 ao quadrado. Menos da fórmula, 4 vezes o a. O que é o a nesse caso? É o 3, não é? Então, você substitui aqui. Vezes o c, que é menos 8. Igual a 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 3 vezes menos 8 é 96. 100 mais 96, 196. Esse aqui é o delta, tá? Então, nós vamos jogar que o nosso delta, ele não deu positivo, deu mais 196. Lembra quando o delta é maior que zero? Nós temos duas raízes reais distintas. Nesse caso, deu 196 positivo. Então, no final do exercício, nós vamos encontrar duas raízes reais distintas. Aí, vamos continuar a resolver o exercício. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Menos, o b é 10. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 196, que vai dar 14. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 3, igual a menos 10, mais ou menos 14 sobre 6, vai ficar primeira raiz, 2 terços, e segunda raiz, menos 4. Ou seja, 2 terços é diferente de menos 4. Se eles não são iguais, quer dizer que você tem duas raízes reais distintas. No próximo exercício, eu vou explicar para vocês como montar o gráfico, tá? Porque nesse caso, vocês têm duas raízes reais distintas. O delta maior que zero e o a maior que zero, o a positivo, você vai ter uma parábola com boca para cima, tá bom? Porque para melhor vocês entenderem a parábola, vai ser no formato de lembrando um sorriso, certo? Com boca para cima, que a gente fala, quando o a é maior que zero. E com duas raízes reais distintas, quer dizer que a parábola ela vai interceptar o eixo x. Segundo e terceiro casos. Delta igual a zero. Vocês podem resolver da forma mais rápida, ao invés de fazer toda aquela volta. X igual a menos b sobre 2 vezes a. Exemplo. 4x ao quadrado mais 3x igual a zero. Ao invés de vocês resolverem toda a relação de Bhaskara, vocês podem resolver primeiro dessa forma, tá bom? Por quê? Se vocês chegarem aqui e jogar menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e der
delta igual a zero, vocês não precisam jogar naquela fórmula de Bhaskara que é maior. Vocês já podem resolver dessa forma, entendeu? Vai ficar x igual a menos 3 sobre 2 vezes 4 igual a menos 3 sobre 8. E quando delta é menor que z, se vocês jogarem na equação b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e descobrir que o delta vai ser menor que zero, não há raiz. Não tem raiz nessa equação. Quer dizer que o x, não há nenhum número que vai interceptar o eixo x. Ou seja, a parábola, quando vocês forem desenhar a parábola, ela não vai interceptar o eixo x, porque não há uma raiz real. Por quê? Porque nós estamos tratando do terceiro caso de resolução, que o delta é menor que zero. E não há uma raiz que dê uma raiz de algum número, por exemplo, raiz de menos 196, não existe. Uma raiz de um número negativo. Só existe raiz cúbica, né? Se fosse raiz cúbica de menos 196, raiz cúbica de menos 8, tudo bem, mas aqui é a raiz quadrada de menos algum número, então não existe. Por isso que não existe uma raiz, certo? Gente, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Deixem os seus questionamentos, suas sugestões e dúvidas. E na próxima aula nós vamos continuar sobre matemática, física, química, sobre o mundo das exatas, tudo bem? Até mais!